Vamos girar, vamos começar? Vamos lá para a UEL. A UEL tem alguns locais onde os alunos acabam se encontrando. Tem os departamentos, os centros acadêmicos e tem também a biblioteca, que é um ponto muito frequentado, mas o ponto mais frequentado, onde os alunos mais se juntam, é o restaurante universitário. Falo isso porque fiquei 4 anos da minha vida na UEL e os 4 anos comi no RU. Todos os dias, se falha a memória, um dia ou outro eu não comi. Amava a comida. Pagava na época R$1,30 para poder me alimentar. Aí não, quando eu me formei era R$1,80, nem sei quanto é que está hoje, depois a gente vai checar. Mas teve problema no restaurante universitário, pelo menos é o que apontam alguns alunos. O pessoal comeu, como todo mundo come ali, os estudantes e funcionários, e aí foram para as redes sociais, ó. Nós comemos a semana toda, estamos passando muito mal desde ontem à noite. Eu nem comi o peixe, mas mesmo assim estou muito mal desde ontem. São vários relatos de estudantes da UEL que passaram mal depois de terem comido no RU. A Ana Contato e o Altair Júnior estão lá no RU, até porque você disse pra gente, Ana, que o RU está funcionando normalmente. Então, vida que segue aí no RU, a UEL chegou a se manifestar, disse alguma coisa, se vai tomar algum tipo de providência com relação a esse monte de post nas redes sociais, Aninha? Pois é, Parra, é uma situação complexa, né? Como você disse, o RU, ele atende não só os estudantes aqui da Universidade Estadual de Londrina, como também toda a comunidade de servidores e também a comunidade externa. Quem quiser vir aqui almoçar pode vir também, o preço é um pouquinho maior, mas ainda é bem mais barato do que um restaurante comum. Então são milhares de refeições servidas aqui todos os dias, na hora do almoço e também no jantar. O volume maior é agora justamente na hora do meio-dia, horário de saída de muitos alunos, tanto o pessoal que estuda de manhã, quanto o pessoal que faz curso integral, acaba aproveitando, assim como você. Eu também passei boa parte da minha graduação, do mestrado também, almoçando aqui no RU, nunca passei mal e essa situação pegou muita gente de surpresa, justamente porque boa parte dessas pessoas que passaram mal também tem o hábito de comer aqui todos os dias. E a gente sabe que existe aí um processo rigoroso de limpeza, de desinfecção, enfim, né? Tem todas aquelas normas que são seguidas para que não haja esse tipo de problema. Entretanto, no final da semana passada, mais especificamente a partir de sexta-feira, alguns alunos vieram para cá, almoçaram e já começaram a passar mal à tarde. Começaram a ter febre, a sentir aquele desconforto abdominal. E aí eles começaram a conversar entre si, né? Como é muito habitual, começaram a conversar. Olha, eu tô passando mal, você tá passando mal também? E aí essa conversa se espalhou e dezenas de posts chegaram até as redes sociais, aos grupos de WhatsApp de estudantes dizendo que estavam com vômito, com diarreia, com desconforto abdominal, com febre, com todas as características do que poderia ser uma virose ou uma intoxicação alimentar. Como todos eles tinham comido aqui no RU, evidentemente que o que todos pensaram é que havia alguma contaminação aqui no restaurante universitário de Londrina. É por isso que a própria UEL, assim que recebeu essa informação, Parra, já disse que vai tomar as providências para descobrir de onde é que veio esse foco de contaminação, né? A UEL já emitiu uma primeira nota, disse que deve emitir uma segunda nota ainda. Por enquanto, o funcionamento do RU segue normalmente, servindo aí as mais de 3.500 refeições que serve todos os dias, mas a assessoria já disse que tomou conhecimento e que está analisando as narrativas que foram expostas nas redes sociais por esses estudantes para tentar entender de fato qual é a origem desse problema. Enquanto a gente estava aqui esperando para entrar ao vivo, o Fabrício veio conversar comigo. Só um minuto. Perdão. O Fabrício, que é estudante do mestrado de Química, certo? E ele veio falar, vocês estão aqui por quê? Eu falei, porque a gente veio falar sobre a intoxicação aqui do pessoal do RU. E ele falou, ainda bem que vocês vieram, porque isso aconteceu comigo. Aconteceu com você, Fabrício? Como é que foi? Boa tarde. Boa tarde. Aconteceu comigo, vim almoçar no horário das 1h por aí.
E sentindo aquele desconforto também, comumente, lá pelas 5, saindo tal, com os amigos, começou a bater uma febre, um enjoo, um desconforto muito forte. E começou a noite, aí essa febre começou a intensificar, esse desconforto começou a intensificar, aí achando que era só comigo, né, foi algo, assim, comum, tal, talvez eu passei mal, alguma coisa que eu ingeri também. Vi que os amigos também estavam passando mal e não eram poucos, então a gente começou a perceber algo de estranho, né. Então, ver essa reclamação toda e percebemos que não somente o pessoal da Química, que majoritariamente a gente conversa, mas com as postagens, vemos que foram uma boa parte dos alunos que comeram aquele dia. E o que havia no cardápio nessa sexta-feira, Fabrício? Porque muitas pessoas podem falar, foi alguma coisa que um comeu e o outro talvez não tenha comido, mas parece que as pessoas que comeram cardápios diferentes também sentiram os mesmos sintomas. Como é que foi? Sim, primeiro a gente suspeitou que fosse a merluza, né, a proteína do dia, mas percebemos depois que pessoas do cardápio vegetariano, né, não lembro o cardápio exatamente qual foi a opção vegetariana, mas do mesmo jeito eles tiveram esses desconfortos, eles tiveram esses problemas, então tivemos certas suspeitas como o arroz, mas tinha a opção do arroz integral e o arroz comum, e muita gente gosta do integral, gosta do comum, então não foi algo incomum em qual tipo de arroz, então tivemos uma pequena suspeita que fosse o feijão. Salada também era diferente, então tivemos essa suspeita do feijão, por causa das opções vegetarianas, as opções dos arrozes, né? E é isso, suspeitamos do feijão. Você e seus amigos já estão se sentindo melhor? Ficaram assustados com essa situação? Imagino, né? Porque eu imagino que tem o hábito de comer aqui com frequência. Sim, a gente come geralmente todo almoço, para falar a verdade. E a gente ficou realmente assustado, que é uma situação que realmente não acontece, estamos até com medo, tanto que a gente não vai almoçar aqui hoje. Vamos esperar até, assim, o pessoal vir comer e ver qual que é a reação, né? Vamos esperar uns 2, 3 dias, começamos com marmitas também, porque realmente a situação que a gente passou, ficamos assustados de passar por aquilo de novo e até hoje a gente não está 100%. Estamos melhor, obviamente, porém não naquela disposição que a gente sempre tem. Afinal de contas, foi uma indisposição grande, né? Fabrício, obrigada por ter conversado com a gente. O Fabrício, muito sabiamente, vai esperar os colegas fazê-los, né, de cobaia, vai esperar para ver se mais gente passa mal, mas evidentemente que a gente espera que nada de ruim aconteça com mais ninguém. A Universidade Estadual de Londrina, Parra, como eu te falei, vai investigar essa situação, já emitiu uma nota dizendo que fará o possível para descobrir o que foi que causou essa indisposição nos alunos e se de fato foi causado aqui pela comida ou pela própria água do restaurante universitário. E aí, a gente vai assistir agora a um vídeo do nosso estagiário, do Davi Paludeto, que trabalha na nossa RIC TV, que faz jornalismo aqui na UEL, que inclusive, tadinho, não conseguiu ir trabalhar hoje, não conseguiu ir para o estágio porque estava passando mal. Ele que também almoçou aqui na sexta-feira e começou a apresentar esses sintomas logo depois. Vamos acompanhar. O problema começou quando eu voltei para casa, perto das 11 horas, meia-noite. Comecei a sentir contrações abdominais, muita dor na barriga e eu não conseguia dormir direito. Acordei no meio da noite com muita barriga, eu levantava, só que teve uma hora que não deu. Pensei assim, eu vou ter que vomitar para tentar melhorar. E aí eu fui lá no banheiro, vomitei e não melhorava aquilo lá. Foram 2 vezes durante a madrugada que eu fiquei bem mal e no outro dia, no sábado, acordei também um bagaço, sabe? Eu tinha levantado muitas vezes, não tinha conseguido dormir direito à noite, fiquei grande parte da manhã no banheiro e isso foi acontecendo também durante o sábado, né? Teve um período de melhora durante a tarde, mas voltei a ficar mal. Até que no domingo eu tive que ir no médico também, por ter acordado no meio da noite, tendo enjoos também, e eu tomei soro na veia, e eu fiquei até um pouco assustado, né? Vi as mensagens e fiquei assustado porque eu não sabia de onde que tinha visto aquilo, né? Não sei se tinha sido alguma refeição que eu comi em casa, se tinha sido alguma coisa que eu comi na universidade. Só que depois eu vi nos mensagens, né, do grupo de Facebook do Procurados da UEL e outros amigos comentando que também haviam passado mal por causa da alimentação, porque tinham comido no RU,
E aí eu comecei a desconfiar nisso, né? Bom, a Cláudia manda mensagem aqui para mim agora, falou o seguinte: Parra, minha filha também estuda na UEL. Estão comentando que quem não comeu também passou mal, beberam água. Estão achando que a água pode ter sido contaminada ou algo assim e não foi a comida. A própria UEL vai investigar isso daí. A UEL tem os maiores especialistas de Londrina nas mais variadas áreas e tem que colocar o pessoal dos seus departamentos para poder investigar de onde foi a origem. Tá sujeito a acontecer? Tá. Deveria acontecer? Não, mas é um acidente. Ninguém faz isso de forma proposital, intencional. A gente espera que tudo isso se esclareça e que os alunos possam se recuperar. Uma galera hoje não conseguiu ir para o trabalho, para o estágio, para a faculdade, por conta de ter passado mal. Como a Ana falou também, eu fiquei 4 anos comendo no restaurante universitário, de 2001 até 2004. Nunca passei mal. Amava a comida da RU. Amava, é um espetáculo. Arroz, feijão, eu lembro do gosto agora, uma delícia a comida da UEL. Infelizmente teve esse problema, a gente espera que a universidade possa esclarecer e que não fique nenhuma dúvida sobre a qualidade da comida, da água servida para os estudantes e para os funcionários.